pé para a execução do hino nacional. O hino nacional foi executado pela banda racional Universo em Desencanto. Nós, estudantes de cultura racional, nós tivemos o cuidado de trazer pessoas de profissões diferentes para esclarecer que a cultura racional visa o ser humano. Por isso, ela não utiliza a linguagem erudita, pois, independente da condição de intelectualidade, todos pertencemos a uma única origem, que é racional. Só ela pode nos proporcionar a verdadeira concórdia, que, independente da condição socioeconômica, todos buscam. Convidamos para compor a mesa professor Porfírio Jesus das Neves, engenheiro agrônomo, professor do curso de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Dr. Ricardo Fernando Maia Neto, advogado no Rio de Janeiro. Senhor Dilson Inácio Pimenta, servidor público federal no Rio de Janeiro. Senhor Paulo César de Lima Trindade, engenheiro eletrônico e professor de eletrônica no Rio de Janeiro. Senhor José Severino, radialista. Senhor Renato Lima Ilage, empresário. Senhora Gigliola Jasmin Pereira, fisioterapeuta. Paulo Amauri, economista e administrador de empresas, formado pela Universidade Federal de Viçosa e estudante do curso de Letras, Tradução, na UNB, em Brasília. Nós, estudantes da cultura racional, temos como objetivo compartilhar com todos vocês a grandiosidade que é essa obra, a cultura racional, a cultura natural da natureza. Nascida em 4 de outubro de 1935, no Rio de Janeiro, para o desenvolvimento do raciocínio do ser humano, através dos conhecimentos racionais contidos nos livros Universo em Desencanto, numa linguagem simples. Não se trata de uma nova religião,
nem implica em obrigatoriedade para quem optar por seu estudo. É necessário apenas desenvolver o hábito da leitura, que só nos traz benefícios. Ela é a continuação de todos os ramos do saber. O ser humano de todas as épocas e sociedade busca o aprimoramento do saber. Com a cultura racional, as pessoas de todas as classes sociais têm acesso ao saber sobre a nossa origem. A cultura racional, desde 1935, vem procurando realizar um trabalho fraterno e solidário de cidadania, civismo e civilidade junto à sociedade brasileira e em outros países. É um processo contínuo, sem fins lucrativos, de conscientização, que procura resgatar e preparar o ser humano e a sociedade para a valorização da importância e respeito à natureza. Durante todos estes anos, a cultura racional tem sido reconhecida pelos órgãos públicos federal, estaduais e municipais, oficializando em mais de 145 cidades e estados do Brasil o Dia da Cultura Racional. Por fim, a dimensão destes trabalhos engloba o processo de conscientização ao respeito à natureza como fonte geradora e mantenedora dos recursos naturais e dos ecossistemas vivos. Visa estimular um desenvolvimento mais apurado, de engrandecimento do nível de civilidade das gerações atuais e futuras. Vamos dar início à nossa conferência. Os conferencistas ficam à vontade para começar a abordar os temas que cada um se propõe. Alô? Obrigado. Bom, antes de mais nada, iniciando a nossa sequência aqui, gostaria, em nome de todos os convidados da mesa, agradecer por esta oportunidade, que é sempre um momento único podermos nos encontrar para falar de um conhecimento inédito, em um dado sentido, mas muito mais antigo do que muita gente pode pensar e imaginar. A priori, ou como princípio, que quem conhece cultura racional sabe que é um conhecimento que não é contra nada, é em favor de tudo e de todos, ou, se preferirem, a favor de tudo e a favor de todos. Portanto, jamais, num conhecimento com este rótulo, encontraremos uma contradição que seja com qualquer outra disposição que já existe. Mas é necessário, primeiro, que adentremos ao conteúdo básico e à origem deste conhecimento, que não pode, como se percebe pela sua proposição e grandeza, ser de origem de uma mente pensante. Porque o ser humano nasce no mundo e não sabe por que pensa, não sabe por que nasceu, pensa sem querer pensar 24 horas por dia e não coordena aquilo que pensa. Esse é o ser humano pensador. E se questiona de onde eu vim, para onde eu vou, e o que eu estou fazendo aqui neste mundo, e as coisas cada vez se deteriorando mais diante daquilo que lhe foi apresentado como sendo uma verdade artificial, na verdade, uma verdade transitória. E a cultura racional vem no propósito de provar, com base, com lógica, que existe uma verdade das verdades antecedente a todo esse staff que está aqui colocado pelo pensamento humano. Tanto pelo aspecto religioso, filosófico e científico, o ser humano foi educado a conquistar, partir de baixo para cima, para poder alcançar a melhor compreensão de si próprio. E tem conseguido grandes vitórias. Mas sempre continua se perguntando por quê e para quê. A hora que a cultura racional mostra que o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, ele é encaminhado de cima para baixo, e não de baixo para cima. E que o ser humano, na verdade, não está conquistando. Ele já veio para uma extinção antes de retomar a sua conquista. Retomar a posse daquilo que lhe é pertinente, verdadeiro. Mas como assim? Existe alguma coisa que o ser humano
ainda não se apossou neste mundo? Neste mundo, não. Neste mundo já nos apossamos de tudo. Mas existe um outro mundo do qual nós ainda não tomamos posse. Então, se vamos falar sobre a origem do ser humano, ou se queremos conversar sobre esta temática, devemos considerar, em primeiro lugar, dois aspectos, ou duas origens. O ser humano, para estar no estado que está, ele deva considerar duas origens. Uma origem verdadeira do ser humano que lhe dá a lógica de ser racional. E uma origem que ele acha que ele começou dali, a conquistar ou a ser conquistado, que é a origem da matéria. Então são duas origens que devam ser consideradas e que o livro Universo em Desencanto trata da verdadeira origem da humanidade. Ou seja, da verdadeira razão do ser racional, que toda a humanidade é. Então, a verdadeira origem que está descrita no Universo em Desencanto é como foi formado o raciocínio do ser humano. Não é em nada contrário à criação bíblica, à criação da teoria científica. Não há nenhuma contradição, por incrível que pareça, pois foi o que lhes disse no início e hoje nós podemos provar, com base e com lógica, que a cultura racional não é contra nenhum conhecimento. Complementa a todos. Mas aí precisamos conhecer mesmo a linguagem que é adequada a este entendimento. Raciocínio, minha gente, que nos referimos, não é a intelectualização, que eu, como professor, e nós aqui, a maior parte de formação acadêmica, e aqui estamos numa casa da ciência, não é deste raciocínio que nós estamos falando, certamente. Estamos falando da razão da vida, estamos falando do raciocínio gênico, racional. Estamos querendo saber que racional quer dizer pureza. A razão da vida, a razão de tudo, que nos é revelada na nossa verdadeira origem. Temos a nossa origem bíblica, perfeita, não tem uma falha, por incrível que pareça. Temos as nossas teorias científicas, nenhuma falha, embora pareçam contraditórias, porque a cultura racional harmoniza todos os conhecimentos em um conhecimento só. Então, a proposição que nós temos hoje, e eu posso lhes assegurar, e uma pequena ilustração na medida do nosso tempo aqui, posso lhes adiantar, a cultura racional, ela não deixa nada, não deixa de contemplar nada e não agride em nada nenhum outro conhecimento. Complementa adequadamente toda a sequência do entendimento humano que veio crescendo, que veio se desenvolvendo, mas sem conhecer a sua verdadeira origem, ou seja, o raciocínio. Como foi formado o raciocínio, como foi formado o pensamento, a gente sabe mais ou menos, mas também não sabe. Não sabe. Tanto é que a gente nasce e começa a pensar lá com uma certa idade e não sabe por que está pensando, nem sabe o que é pensamento direito. Depois é que começa a perceber, pelas consequências, né, tentativa e erro, a gente começa a perceber alguma coisa diferente, que o ser humano pensa diferente de outros animais. Né? Lembrando a todos que o ser humano está numa classe de vida chamada de animal racional. Animal de origem racional. E o pensamento é de origem animal. O pensamento é da origem do animal, porque todos os animais pensam. Se alguém quiser provar isso aqui, a gente pode provar. Todos os minerais pensam. Todos os vegetais pensam.